Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os Rishes adotavam uma posição simples no debate mente-corpo. Tudo, diziam, vem da mente. Ela projeta o mundo exatamente como faz um projetor de filme. Nosso corpo é parte do filme, assim como tudo o que lhe acontece. Para um Rishi, a maravilha não era conseguirmos nos tornar doentes ou saudáveis, mas o fato de não nos vermos fazendo isso. Se pudéssemos ser testemunhas silenciosas de nós mesmos, veríamos isso e muito mais. O próprio céu, o oceano, montanhas e estrelas estariam se derramando de nosso cérebro. Todos eles também pertencem ao filme. Se o ponto de vista dos Rishis é correto, então temos falhado por colocar tanta fé na realidade objetiva. No entanto, nossa estrutura de referência objetiva não parece errada. No todo, ela nos serve bem. O céu e as estrelas parecem existir, abre aspas, lá fora, fecha aspas, totalmente independentes de nós. Estaremos sendo enganados por nosso próprio filme? Para compreender os Rishis, é preciso adotar sua perspectiva, o que significa sair da realidade comum do estado de vigília, ao menos levemente. Conseguindo isso, começamos a compreender que a mente é mesmo uma criadora poderosa. Tive um pequeno, mas revelador lampejo desse fato há pouco tempo. Eu estava num avião lotado decolando de Bombaim. Tudo transcorria com normalidade, até que o sinal "não fume, aperte o cinto" voltou a se iluminar no mesmo instante em que o comissário corria para a cabine de comando. O piloto, então, anunciou pelo alto-falante: "Senhores e senhoras, por favor, mantenham-se em suas poltronas. Vamos voltar a Bombaim para uma aterrissagem de emergência." Sua voz denotava um leve tremor, e enquanto permanecíamos todos sentados em tenso silêncio, uma jovem aeromoça indiana começou a soluçar. Poucos minutos depois, pousamos aos solavancos e 3 caminhões de bombeiros correram em nossa direção. Podíamos ouvir as sirenes gemendo acima do ronco dos motores. Nada mais aconteceu. Ninguém se dignou a nos dar explicações sobre o incidente. Os passageiros foram logo conduzidos para outro avião. Quase metade preferiu ficar em terra. Eu não me sentia muito perturbado pelo que acontecera e fui um dos que embarcaram. Cerca de 10 dias depois, quando peguei outro voo, tinha a mente em paz. No entanto, assim que apareceu o aviso "não fume, aperte o cinto", acompanhado do som característico, meu coração disparou. De início não entendi o motivo, mas logo percebi que eu criara em mim um pequeno reflexo condicionado. Os cães de Pavlov salivavam ao ouvir o sino e eu fiz meu coração se acelerar diante de um som semelhante. Então notei que tão logo me ocorreu a explicação, os batimentos cardíacos voltaram ao normal. Por alguns segundos estive presente ao nascimento de um impulso que moldou minha realidade. É plausível que eu tenha inadvertidamente criado a mim mesmo, reunindo milhões de impulsos como esse. Eles vêm rápidos e furiosos demais para eu analisá-los. Seria como pedir a uma cachoeira que conte suas gotas, mas o importante é que são totalmente abstratos. Para os Rishis, o mundo inteiro foi construído camada por camada a partir da pura abstração.
Porque nos entregamos de boa vontade, um filme de cowboy com John Wayne nos parece real, apesar de sabermos que tudo o que vemos são raios de luz saltando sobre uma superfície plana e branca. Um sonho consiste inteiramente de impulsos neurológicos disparando em seu cérebro. No entanto, enquanto você está nele, está convencido de sua realidade. Todos nós conhecemos aquele tênue e desapontador momento que acontece quando o sonho deixa de ser convincente. Em vez de estar voando, começamos a sentir que é um sonho e depois de um breve esforço, voltamos ao mundo objetivo. Da mesma forma, a realidade que se aceita no estado de vigília só é conhecida por meio de impulsos que disparam no cérebro. Quando tocamos uma flor, o ato de tocar junta os campos de força e matéria em nossa mão com os campos de força e matéria na flor. Todos esses campos são altamente abstratos. Porém, o toque não nos parece abstrato, ele nos convence. Os rishis colocavam enorme ênfase no quanto todos nos convencemos. Uma famosa parábola a esse respeito foi criada por Shankara, a maior mente filosófica da tradição védica. Eis ela. Um homem está andando pela estrada à noite e vê uma grande cobra enrolada no chão. Foge apavorado e acorda todos com seus gritos de cobra, cobra! Os habitantes de sua aldeia também ficam aterrorizados. As mulheres e crianças não querem mais sair de casa por causa da cobra, e o cotidiano começa a ser perturbado pela apreensão de todos. Então, alguém mais valente resolve dar uma olhada na tal cobra. Pede ao homem para lhe mostrar o lugar onde a viu, e quando chegam lá, descobrem que não é uma cobra, mas uma corda enrolada no meio da estrada. Todos os nossos medos, disse Shankara, foram construídos a partir de uma ilusão semelhante. De fato, nada de real pode ser separado daquilo que nós dizemos que é real. Essa linha de raciocínio não é especificamente indiana. Pode ser adaptada com facilidade a uma estrutura de referência moderna. Pense no que acontece quando dois ímãs se aproximam. O campo magnético os repele. Se esses ímãs fossem racionais, sentiriam algo sólido entre eles e criariam o toque a partir de uma abstração, tal como todos nós fazemos. Quando você toca um objeto, o que faz com que lhe pareça duro, áspero, liso, etc., é a interpretação efetuada em seu cérebro. Basicamente, os 5 sentidos são apenas ferramentas. O toque, na verdade, é o cérebro estendendo-se para o mundo, usando células nervosas especializadas para registrar determinadas informações, dentro de uma faixa muito estreita, devemos lembrar, que são completamente diferentes das registradas pelo cérebro de uma cobra quando ela, abre aspas, toca, fecha aspas, o ar com a língua. Do mesmo modo, os terminais nervosos que formam a retina de nossos olhos são também extensões do cérebro. Em sua estrutura, a retina não passa de um conjunto de terminais nervosos abrindo-se num buquê, com a ponta cortada de uma corda. A corda é o nervo óptico, formado por 1 milhão de fibras nervosas entrelaçadas. Embora se localizem mais profundamente do que os terminais nervosos sob a pele, as células sensoriais do olho também estão, abre aspas, tocando, fecha aspas, o mundo exterior. Não existe diferença intrínseca entre o campo de luz contatado por nosso olho e o campo de energia que sentimos com os dedos. A verdadeira distinção entre visão e tato se realiza no cérebro. O mesmo vale para os outros sentidos. A audição, o olfato e o paladar dependem de células especializadas que enviam impulsos diretamente ao cérebro para serem interpretados. Sem essa interpretação, nada poderia existir. Todas as coisas que existem estão ligadas a nossos sentidos e nossos sentidos estão ligados ao cérebro. A noção comum de que esta cadeira é uma coisa dura não é verdadeira,
até que se reformule a afirmação dizendo-se: esta cadeira é dura porque meu cérebro a fez parecer assim. A cadeira não é nada dura para um raio cósmico que a atravessa como se fosse ar. Um neutrino atravessa toda a Terra com igual facilidade. Usando tal percepção, os rishis ainda foram mais longe. Notaram que não precisamos tocar fisicamente um objeto para saber como ele é ao toque. Responda a esta pergunta: o que é mais macio? Um guardanapo de linho engomado ou uma pétala de rosa? Você pode facilmente comparar os dois em sua mente, usando uma imagem de toque, sem precisar sair para procurar um guardanapo ou uma rosa. A razão que lhe permite fazer isso é que você passou para um nível mais sutil do sentido do tato. Da mesma forma, existem sons, visões, cheiros e sabores sutis. No entanto, esse nível da mente não é o final. Na meditação, pode-se ir mais longe, além dos 5 sentidos sutis, chamados tamatras no Ayurveda, até se chegar à consciência em seu estado unificado. Os textos védicos comparam isso ao ato de se seguir os 5 dedos da mão até onde eles se juntam na palma. Subjetivamente, a imagem visual de uma rosa ficaria cada vez mais fraca na tela da mente, até não restar mais nada do que a tela em si. Então, estaríamos na verdadeira origem dos sentidos, o campo da inteligência. É desse modo, deduziram os rishis, que todo o mundo da realidade física assume uma forma. A esta altura, parecemos imersos em profunda filosofia. Porém, de fato, cada camada de tato, visão, audição, olfato e paladar influencia nossa vida cotidiana. Se você gosta de ostras e eu as detesto, a diferença não é causada pelas ostras em si ou por nossas papilas gustativas. O contato entre as moléculas da ostra e os receptores do paladar em nossas bocas é igual para nós dois. No entanto, no processo de gustação, surge seu prazer ou o meu desgosto. Isso mostra que todos os dados, em bruto, da experiência devem passar pelo filtro da inteligência e que nunca 2 pessoas os avaliam exatamente da mesma maneira. Quando algo parece mudar no mundo, diziam os rishis, na verdade é você que está mudando. Um cirurgião amigo meu, também indiano, conquistou certa fama como gourmet. Ele sempre teve preferência por omeletes, quanto mais exóticas, melhores. No entanto, a última vez que almoçamos juntos num domingo, ele não pediu omelete. Curioso, perguntei-lhe por quê, e a resposta foi: não suporto mais o gosto de uma omelete. Contou-me então que o prazer que sentia ao comê-las havia se modificado instantaneamente no início daquela semana. Ele estava em casa batendo ovos para fazer uma omelete, observado pelo filho Arjun, de 6 anos. À medida que ia quebrando os ovos, atirava as cascas para um lado. Por acaso, algumas delas caíram dentro de um pequeno saco de papel com alpiste, que ia ser colocado no jardim para os pardais. Não faça isso, disse Arjun, muito sério. Os passarinhos vão pensar que seus filhinhos morreram e não vão querer comer. Em geral, meu amigo fica muito orgulhoso com as observações precoces do menino, mas de repente descobriu que não conseguiria suportar o gosto da omelete que estava preparando, nem de qualquer outra. A ciência seria incapaz de medir a mudança que ocorreu nele, porque é espectral e individual demais. A ideia de que uma omelete tem gosto bom não pesa mais do que a de que ela tem gosto ruim. O mesmo vale para qualquer outra sensação. Um travesseiro de penas de ganso é macio? Não para alguém com enxaqueca, que geme de dor quando a cabeça o toca. Um avião a jato é veloz? Não para quem o vê da lua. Em suma, não existe fim na maneira como uma impressão de sentido pode ser interpretada, e são infinitas as maneiras como o corpo pode reagir a ela.
Os rishis diziam que a vida é construída por nossa participação nela. Nada é bom ou mal, duro ou mole, doloroso ou agradável. Depende de como o vivenciamos. O mesmo vale para a doença. Uma doença não é o contato molecular de algum organismo externo com as moléculas de nosso corpo. Abre parênteses. Como vimos, mesmo colocando-se uma gota de vírus de gripe concentrada no nariz de uma pessoa, a probabilidade de ela contrair a doença não é mais do que 1 em 8. Fecha parênteses. Não é nem mesmo o fluxo de toxinas em seu corpo ou a ação de células fugitivas. Na visão dos rishis, uma doença é uma sequência de momentos que vivemos, durante a qual avaliamos cada partícula ínfima da vasta entrada de dados que vem em torrentes de todos os cantos de nosso mundo, inclusive de nosso corpo. Nosso corpo também é um mundo. Quando entrei em contato com o Ayurveda, fiquei profundamente impressionado com os seguintes versos dos antigos textos. Como é o corpo humano, assim é o corpo cósmico. Como é a mente humana, assim é a mente cósmica. Como é o microcosmo, assim é o macrocosmo. Essas palavras são passíveis de muitas interpretações. O que significam para mim é que em minha existência cotidiana estou encarregado de cuidar de 2 mundos, o pequeno dentro de mim e o grande à minha volta. Minha avaliação de cada minúsculo detalhe lá fora, o céu, o sol, a possibilidade de chuva, as palavras que outras pessoas dizem, as sombras lançadas pelos prédios, está acompanhada de um evento aqui dentro. A cada segundo abrem-se para mim escolhas infinitas para alterar a forma do mundo, pois ele não tem outra forma senão a que eu lhe dou. O eminente neurologista Sir John Eccles afirmou isso com toda a clareza quando escreveu: Quero que você perceba que não existe cor no mundo natural, nem sons, nada desse tipo, nenhuma textura, padrões, beleza ou fragrância. Em suma, nada é tão importante no universo como sua participação nele. A abordagem subjetiva dos rishis encontrou um desaguadouro de enorme utilidade no Ayurveda. Comumente classificado como um sistema de medicina, o Ayurveda poderia ser chamado com igual justiça de um sistema para se curar ilusões, para se extirpar a convincente qualidade da doença e deixar que uma realidade mais saudável ocupe seu lugar. O nome em si sugere que o Ayurveda deve ser entendido como a medicina em seu sentido mais amplo. Ele vem de 2 raízes do sânscrito, Ayur, ou vida, e Veda, que significa conhecimento ou ciência. O significado literal, então, é ciência da vida. Os pacientes ficam curiosos sobre que tipos de tratamento são especificamente ayurvédicos. Novas pílulas para experimentar, exercícios, dietas ou terapias orientais mais antigas? Respondo sim a todos, mas então, com certo embaraço, tenho de acrescentar que passo grande parte do meu tempo só conversando, procurando ajudar as pessoas a não ficarem tão convencidas de sua doença. No Ayurveda, esse é o primeiro e mais importante passo para a cura. Enquanto o paciente está convencido de seus sintomas, continua preso a uma realidade onde estar doente é a entrada de dados que predomina. O motivo pelo qual a meditação é tão importante no Ayurveda é que ela conduz a mente para uma zona livre, intocada pela doença. Enquanto não se tem conhecimento da existência de tal lugar, a doença dará a impressão de estar dominando por completo. Essa é a principal ilusão que precisa ser destruída. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.